Olá, para você que acompanha o TJ UFSC. Eu sou Susan Rodrigues e agora te trago mais informações sobre a estiagem na região sul do Brasil. Com o isolamento social e mais gente em casa, o consumo de água se torna ainda maior. Além disso, um dos métodos mais eficazes no combate ao novo coronavírus é a lavagem das mãos com maior frequência. Mas os 3 estados do sul do país têm enfrentado outro problema além da pandemia da Covid-19. A falta de chuva dos últimos meses tem trazido severas consequências para o abastecimento das cidades e para o agronegócio. A repórter Virginia Witt traz mais informações direto do Paraná. Olá para você que acompanha o TJ UFSC. Eu sou Virginia Witt e falo de Curitiba, no Paraná. O período de estiagem no estado tem afetado de diferentes formas todas as regiões. No oeste, as cataratas do Iguaçu, que são conhecidas normalmente cheias, mudaram com a seca. A hidrelétrica de Itaipu precisou abrir seu vertedouro para que o Rio Paraná, um dos maiores do Brasil, pudesse ter grandes embarcações voltando a navegar. Já o reservatório da usina está 1,5 metro abaixo do nível normal. Ao mesmo tempo, a produção de energia também caiu, com menor quantidade de demanda elétrica. Mas, considerando a região metropolitana de Curitiba, até esta última semana, o registro com mais de 5 milímetros de chuva foi no dia 14 de abril, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR. A média desse trimestre era de pelo menos 1.270 milímetros e choveram apenas 725. O reservatório do Iraí, que também abastece a região da capital, está com apenas 40% do seu nível normal. Isso levou que o governo do estado implementasse um rodízio em toda a região. Isso levou para que alguns bairros tivessem que ficar até 4 dias sem receber nada de água. Até então não tinha faltado água nas áreas nobres de Curitiba, mas sempre faltou na periferia. Isso não é uma novidade. Quando faltou na área nobre da periferia, todo mundo ficou, meu Deus, faltou água no centro. Ainda estamos no meio desse período de estiagem, então não dá para saber com precisão quais são as causas e também os efeitos nesse momento. Mas a má utilização dos recursos pode ser um ponto que tem acelerado esses acontecimentos. A chave para entender as mudanças climáticas é entender que é era dos extremos, sabe? Como eu falei. Então a gente vai ver muito mais cheias, inundações, mas a gente vai ver muito mais secas, porque é isso que as mudanças climáticas são. A gente acaba perdendo aquela temperatura média, o clima médio que a gente tem, né? São poucos os sistemas que respondem de forma tão direta e rápida às intervenções antrópicas quanto as bacias hidrográficas. Da retirada de mata ciliar, de mata nativa, você acaba prejudicando a disponibilidade hídrica daquela bacia. Secas e estiagens fazem parte desse processo do ciclo do clima. Mas quando a gente usa mais os recursos naturais sem pensar sobre um consumo sustentável, momentos como esses podem nos deixar ainda mais vulneráveis. Então, pense mais sobre um consumo responsável. Eu sou Virginia Witt para o TJ UFSC. Já em Santa Catarina, apesar das chuvas no fim do mês passado, a situação ainda preocupa meteorologistas e órgãos responsáveis. A repórter Marina Soares, que está na capital do estado, conta mais detalhes. Olá, eu sou Marina Soares, falando direto de Florianópolis, em Santa Catarina. Aqui no estado, as precipitações estão abaixo da média há quase um ano, segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC. De março para cá, a situação vem piorando e causando impactos diretos na economia catarinense. Dados da Secretaria do Estado de Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural apontam para uma perda financeira de mais de 330 milhões de reais, resultado da queda na produção de diversos cultivos no estado. Mesmo com o baixo rendimento, a Secretaria garante que não há perdas na qualidade dos produtos. Para auxiliar os produtores rurais, foram criadas algumas medidas de auxílio. E a Secretaria, de maneira muito proativa, junto com o governo do estado, elaborou diversas linhas de suporte aos produtores rurais, aos agricultores familiares, aos pescadores, aos maricultores, desde linhas de financiamento para a subvenção
e do custeio, né, com linhas com o potencial do produtor adquirir até R$30 mil para fazer custeio, linhas de subvenção de juros para as pequenas agroindústrias aqui do estado, prorrogação de prazos de parcelamento dos financiamentos que esses produtores têm aqui com a Secretaria da Agricultura, linhas para apoio à perfuração de poços artesianos, programas específicos para aquisição de alimentos da agricultura familiar. A estiagem não afeta apenas a economia, mas também a rotina da população, principalmente em tempos de pandemia. Com a falta de chuvas, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Casan, tem adotado ações de racionamento e conscientização para que os impactos sejam reduzidos. A Casan tem tomado medidas de perfuração de poços, transposição de bacia, reforço em sistema de bombeamento para mitigar ao máximo os problemas causados pela estiagem aqui no estado. No fim do mês passado, Santa Catarina teve uma chuva de 2 dias, que mudou o quadro de emergência no estado, principalmente nas regiões Oeste, Meio-Oeste e Planalto. Em uma conversa com o hidrólogo Guilherme Miranda, da Epagre-Ciram, ele afirmou que até o dia 28 de maio, o estado possuía 21 estações em estiagem, sendo 9 em emergência, 6 em alerta e 6 em atenção. Mas este cenário no outono não é atípico. Vale ressaltar que isso não é incomum no sul do país. Olhando para as últimas 2 décadas, tivemos muito mais períodos secos do que chuvosos no outono. Isso é relativamente comum, não é tão significativo quanto é essa. Fazia tempo que a gente não tinha uma estiagem tão severa como a deste ano, levando-se em consideração desde 2019, mas isso deve mudar gradativamente com a incursão das novas frentes frias sobre o sul do Brasil, especialmente no período da primavera, que volta a ser um período mais chuvoso. Lembrando que a gente ainda tem todo o inverno pela frente. E nós ressaltamos a importância do uso consciente da água com pequenas atitudes. Reduza o tempo no banho, não lave carros e calçadas e evite utilizar a máquina de lavar. Com informações de Santa Catarina, eu sou Marina Soares para o TJ UFSC. No estado gaúcho, a situação não é diferente. Para conter os danos, os órgãos responsáveis estão adotando medidas de racionamento. O repórter Marcos Henrique mostra como está a situação por lá. Olá, eu sou Marcos Henrique, falando de Eugênio de Castro, no noroeste do Rio Grande do Sul. O estado tem vivido uma das mais severas estiagens da história, superando a que aconteceu em 2012. Até o dia 22 de maio, eram 390 municípios gaúchos em situação de emergência por conta da seca. O TJ conversou com a meteorologista Desirê Branche, que explicou o porquê do fenômeno. Porque a umidade proveniente da Amazônia estava voltada principalmente para as áreas mais ao norte do Brasil. E o que isso tem a ver com o Rio Grande do Sul? Tem a ver que, para chover, precisa de umidade. Não adianta as frentes frias se formarem sobre o Rio Grande do Sul, passarem pelo Rio Grande do Sul, ou até mesmo sistemas de baixa pressão, se não tiver suporte de umidade. Todas as 25 bacias hidrológicas gaúchas registraram baixa disponibilidade de água, o que afetou o abastecimento do recurso para a população. A Companhia Rio-Grandense de Saneamento tenta sanar o problema, para evitar o racionamento, já que em meio à pandemia, a água se tornou um recurso ainda mais essencial. Mesmo com os esforços da companhia em mandar, por exemplo, caminhões-pipa para abastecer regiões mais críticas, em Bagé, na região sul do estado, o recurso foi racionado. Os cidadãos têm água disponível apenas durante 15 horas do dia. Além dos prejuízos à rotina dos gaúchos, a produção agrícola também enfrenta perdas. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, a safra verão de 2019-2020 foi 28,7% menor do que a de 2018-2019. Então, o milho, as perdas foram no estado, nessa dimensão do estado, 31% aproximadamente. A soja, ela teve uma variação bem mais ampla, foi na ordem de 46%, em função de quê? De que o período crítico da soja pegou a estiagem em cheio. Considerando a atual situação e os prejuízos, o governo estadual ofereceu auxílios emergenciais aos produtores, além de elaborar políticas estruturantes. Isso porque a estiagem é um problema recorrente no estado.
Assim, nós tivemos assim como Emater, a ação foi uma ação de governo política para nós dar agilidade nos proagros, que foi no início da pandemia. A outra foram questões de abertura de poços artesianos, foi dado muita ênfase no governo, mas daí já são questões paliativas emergenciais. Então, em termos estruturais, está se discutindo agora programas, como a qualificação do programa Troca-Troca, como sementes que serão distribuídas. O mês de junho e as temperaturas mais baixas trazem esperança para os gaúchos. Agora, a partir de meados de junho em diante, a chuva vai se tornar mais volumosa, mais frequente e mais abrangente também. Olha, e a gente espera que as chuvas venham para ficar. Eu sou Marcos Henrique, para o TJ UFSC. Nós agradecemos aos repórteres pelas atualizações e, aproveitando que estamos na Semana do Meio Ambiente, eu reforço o pedido para o uso consciente da água. Se cada um fizer a sua parte, certamente os impactos dessa estiagem serão muito menores. E você continue ligadinho nas nossas redes sociais. É só procurar por TJ UFSC no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Nós estamos trabalhando para te deixar sempre muito bem informado. Eu sou Susan Rodrigues para o Plantão TJ UFSC.